Então eu já tenho este tema para falar com vocês há uns meses. Há meses que ando com vontade de falar sobre isto. Porque eu estava a ler um livro cristão e o autor até nem tem nada a ver, nem o tema nem o autor estava a falar sobre essa questão, mas ele disse uma frase que me marcou sobre esta questão do conforto versus a segurança. E aquilo marcou-me muito porque eu acho que é inerente a cada uma de nós gostamos de conforto. Basta ver o que é que vocês trouxeram calçados hoje. Se vocês trouxeram uns saltos altos. As mulheres, quando vão aos casamentos, fazem grandes sacrifícios, não é? Porque vão assim todas arranjadas para a fotografia, mas depois no final já está tudo ténis e chinelos. Porque tem que ser para o conforto, não dá para estar ali desconfortável. Aquilo que vocês trouxeram hoje vestido provavelmente foi pensar, olha, vou confortável, vou ali bem, não foi pensar que tem que ir com um grau de produção exigente para a situação. Nós gostamos de conforto. Gostamos de conforto em casa, gostamos de conforto aqui, temos o ar-condicionado, tem que se ligar, tem que se ver, gostamos disto tudo. É normal, é natural. Mas só para vos dizer, uma definição de conforto seria, ainda que possa ser de coisas diferentes para vocês e para mim, conforto pode ser isto e para vocês pode ser outra coisa. Normalmente o conforto está relacionado com a ausência de desconforto, faz sentido, não é? Conforto é a ausência de desconforto físico, como a dor ou o cansaço, e estar num ambiente agradável e relaxante. Ora, minhas queridas, isto parece que estou a falar das próximas férias que vocês gostariam de ter, as vossas férias de sonho. Vejam lá se não encaixa. A ausência de desconforto físico, fixe, estamos bem, não nos dói nada, não nos custa nada, e estar num ambiente agradável e relaxante. Olha que bem. Temos ali uma massagista que costuma deixar pessoas relaxadas e a cara das pessoas até muda, não muda no final, porque gostamos disto, desta sensação de conforto. E não tem nada de errado de gostarmos disso. Não tem nada de errado se este sonho que vocês têm destas férias maravilhosas um dia se concretizarem, só teria se quando elas acontecerem vocês se esquecerem da parte espiritual. Aí é que ia ter prejuízo para vocês. Mas a razão porque eu estou a falar desta questão do conforto, e eu sei que todas vocês, como eu, gostam, é porque o problema passa exatamente por aí. A nossa carne ama, mas de paixão, conforto. E o diabo vende a ideia que muitas vezes nós, como crentes, compramos de que o alvo, o objetivo máximo da vida é nós termos lazer. Sabem o que é lazer? Estarmos à vontade, estarmos despreocupadas, não temos de estar estressadas com nada. Isto é que é. Por isso é que as pessoas muitas vezes vivem para as férias. Quem trabalha, ou com certeza os colegas a falar, hoje é sexta-feira, porque a seguir vem o fim de semana, é para aqueles que têm o fim de semana dos livros. Ou amanhã vou de férias, e eu sorriso na cara. Depois quando chego, já vim de férias. Porque parece que o objetivo é estas coisas. Só que para nós crentes não pode nem deve ser. Porque Deus é o Deus das sextas-feiras, mas é o Deus das segundas-feiras também. E Deus é Deus quando nós estamos de férias ou quando nós não estamos de férias. E quando nós conseguimos ver Deus em todas essas coisas, já não andamos tipo, como o burro, com uma cenoura à frente, atrás, para os fins de semana, para as férias. Olha, quando eu estiver reformada é que vai ser. Aí é que vai ser. Depois chegam lá e não é. Porque é Deus que faz a diferença. E quando nós pomos Deus fora da equação, o resultado não vai ser bom. E então existe uma frase que se vê muitas nas publicidades, mas é muito, muito fácil vocês se identificarem com isso, e estas gerações mais novas têm estado a crescer mesmo com isso. É porque eu mereço. Quando há alguma coisa boa vos acontece, porque eu também mereço. Vocês estão tantos anos a trabalhar, eu também mereço. E agora aconteceu, eu também mereço. E vou comprar aquela coisa mais cara, porque eu também mereço. Vocês estão sacrifícios. Esta do que eu também mereço não tem nada de verdadeiro, irmãs. Não é que vocês
não mereçam coisas boas e agora tem que se viver a autoflagelar, mas não é isso. O que eu queria dizer é que nós, quando temos a noção que somos pobres pecadores diante de Deus, a nossa postura é oposta a eu mereço. E passa a ser ao contrário. Oh Senhor, mas eu não mereço. Quando nós recebemos alguma coisa boa, olha quão diferente é um coração humilde e grato a dizer: oh Senhor, a mim, então tu vais-me dar isto a mim, Senhor. Oh, obrigada, Senhor. Isto é a postura do salmista, que diz assim, no Salmo 8:4: quem é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites? Quem? Oh Senhor, a mim. Mas o Deus Todo-Poderoso comigo, chegou-se perto de mim, escolheu-me a mim como sua filha, salvou-me a mim na cruz. É esta a postura, irmãs. E aquela postura, porque eu mereço, porque eu sacrifico-me, porque eu luto, porque eu conquisto, não fica bem. Não fica bem no coração de uma filha de Deus. E às vezes lá está, o problema é que a nossa carne gosta e o diabo vende. Então junta-se a fome com a vontade de comer. E é uma junção perigosíssima. Perigosíssima. Porquê é que é tão perigosa? Porque nós começamos a construir a nossa vida e a nossa realidade, e nós às vezes vemos em realidades absurdas, não são reais, não é? Às vezes, vocês certamente já falaram com alguém que não vive neste mundo. O falar deles mostra que aquilo está fora, está numa outra realidade, não é esta. E nós começamos a construir a nossa realidade nesta ideia que nos agrada, mas que é mentira, que a vida tem que ser fácil. Que a vida tem que ser fácil e, de preferência, as coisas têm que acontecer rápido, quando eu quero. E, irmãs, isto é a receita da frustração. Não há como nós vivemos felizes e capazes com esta ideia de que tudo tem que ser fácil e de que tudo tem que ser rápido. Não dá, não dá. Vai correr mal. Aquelas de vocês que já têm mais anos de experiência de vida, mas mesmo eu também já tenho alguma, posso confirmar que a vida é difícil. Aqui, viver neste mundo é difícil. Há lutas, há desafios, há lutas cá dentro, há lutas lá fora, há lutas todos os dias. Quando as coisas estão bem demais, desconfiem. Vai haver alguma aí. Porque este mundo é umas atrás das outras, não tem como. Como nós não controlamos o tempo, graças a Deus por isso, olha o tempo nas nossas mãos, o perigo que isso não era, como é Deus que controla, dificilmente as coisas acontecem quando nós queremos e como nós queremos. E isso frustra-nos, isso nós não gostamos, porque nós queremos estar no controle. E depois começamos a perceber que há mentiras que nós compramos, que nós temos que nos libertar delas. E é verdade que é a palavra de Deus que nos liberta. Nós já aprendemos isto aqui há uns anos atrás. E estas ideias do que eu mereço, ai pai, a vida está a ser difícil, é uma atrás das outras. Acabei de pagar estas contas, já estão a chegar outras. Acabou de resolver este problema, já estou a chegar outros. Isto assim não dá. Mas se eu já souber que é assim, já não é surpresa. Eu tenho que perceber é que é assim. E é assim, não é porque Deus projetou no Jardim do Éden que assim fosse, mas é o pecado que faz que seja assim. Que faz com que eu não esteja bem cá dentro, que eu não esteja bem com os outros, que as coisas não estejam como eu quero. E isto tudo é um caldeirão que, se eu for pondo coisas lá para dentro, vai ebulir e vai correr mal. Vai correr mal. Vai haver problemas de saúde, vai haver problemas de saúde mental, vai haver muitas coisas, porque eu tenho estado a pôr tudo lá dentro. E o que eu tenho que me certificar é de que eu conheço a palavra de Deus o suficiente para saber o que é que Deus promete e o que é que Deus não promete. E alguma coisa que vocês não encontram de Gênesis a Apocalipse é: eis meu filho, que quando te chegas ao pé de mim, tudo se resolve e não tens mais problemas. Não existe esse versículo. Mas o que existe é, e daí as nossas almas gostarem tanto do conforto e do consolo. Sabem porquê? Porque nós fomos projetadas para isso. Mas é no céu é que a gente vai ter. Aqui na terra não vamos ter. No céu aquilo vai ser férias todos os dias. Não é porque a gente não trabalha, é porque é êxtase de alegria tanta e depois é aquela coisa de eterna. Portanto, não há um prazo, então é que vai ser sempre no máximo. E vai ser sempre uma alegria, vai ser sempre bom e não vai haver dores, e não vai haver lágrimas, e não vai haver sofrimento. Lá é que é. Aqui na terra é o oposto. É estas coisas todas, muitas das quais nós não gostaríamos nem escolheríamos,
mas que aprova Deus que chegam à nossa vida. E nós temos de ser sábias em gerir isto, está bem? Como aqueles desenhos animados em que eles mandavam lá aqueles raios e eles pegavam naquilo e depois transformavam e mandavam de volta. É quase por aí, nós pegamos nas coisas da vida que não estão a correr bem e agora que eu vou fazer isto? Vou ficar amarga, zangada, rabugenta, queixar-me a Deus ou eu vou precisar isto? Não. Um Deus de amor permitiu que isto chegasse à minha vida. Eu vou entregar isto a Ele. E nós, estando a fazer este ciclo das coisas, vai correr melhor, irmãs. Nós não vamos absorver nem guardar tantas coisas que não nos fazem nada bem. Só para nós termos uma ideia, e eu queria que vocês abrissem agora as vossas Bíblias, que ainda não abrimos hoje, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 15. 2 Coríntios 12. E temos aqui o apóstolo Paulo a falar, que esta carta foi ele que escreveu, e vamos ver alguém consagrado, alguém empenhado e alguém focado. O que é que ele diz? E eu ia pedir a uma de vocês que lesse então o versículo 15 do capítulo 12. Quem puder ler? Eu de quanto boa vontade gostarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos, cada vez mais seja menos amado. Para não variar, eu trago-vos a versão de King James, que diz assim: desta forma, de boa vontade e por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que os amo tanto, serei menos amado por vós. Desgastar, e aqui fala investir, a nossa versão fala gastar, não é? Me deixarei gastar, boa vontade gastarei e me deixarei gastar. Normalmente o gastar não é uma palavra agradável, não é? Gastar, eu agora vou ter que gastar mais, e agora estás-me a desgastar. O apóstolo Paulo está a dizer que de boa vontade e por amor, ele fazia isso. E por amor a uma igreja, estes coríntios, eles eram tramados, hein? Isto não eram meninos bem comportados. Coríntios eram dor de cabeça para o apóstolo Paulo. De coisas sérias. E ele dizia isto: olha, por amor a vocês, de boa vontade, mas é que a mim ninguém me tem que dizer nada. Eu desgasto-me e investirei tudo o que possuo. Nada aqui, vou reter nada. Assim, olha, isto é para vocês, esta parte não é. Tudo, vamos lá, eu dou tudo para vocês, por amor a vocês. Isto não é uma vida fácil e confortável, não. Alguém que diz isto não está a dizer que quer férias e quer... agora não há ninguém para mim, vou desligar o telemóvel, não falo com ninguém, não quer saber, tenho que... isto não é uma vida fácil, e o apóstolo Paulo não teve uma vida fácil, mas como um homem consagrado que era, e como o exemplo que ele é para nós, estão aqui 4 coisas neste versículo que são marca de alguém que está a viver com Cristo e para Cristo. Sabem quando vocês conhecem alguém e dizem assim, esta pessoa anda com Deus? Vê-se, nota-se. A maneira como ela fala, a maneira como desvia quando a conversa não está a ir para fofocas ou para dizer mal de alguém e ela conduz a conversa, a maneira como a outra pessoa está para baixo, está-me a correr tudo mal, então vamos, mas tu consegues, vais ver, opa, há dias assim, mas não é sempre assim, quando se puxa pelos outros para cima, isto é alguém que anda com Deus, porque naturalmente nós não somos assim, por mais fofinhas e queridinhas que possamos ser de feitio, e nós somos todas diferentes, mas há coisas que se vê que é Deus em nós. Então estas 4 coisas que eu escolhi destacar, de quem vive para Deus, é a disponibilidade para se sacrificar. É estarmos disponíveis para os outros, nós temos que nos sacrificar. Há coisas que eu tenho que fazer mesmo sem vontade, mesmo sem querer. Não me apetecia nada agora telefonar àquela pessoa, porque já sei que ela vai começar a fazer queixinhas. Mas eu tenho que fazer isto para tentar puxá-la para cima. Não me apetecia nada agora fazer um bolo para levar no domingo para a igreja. Mas eu comprometi-me e vou fazer isto por amor aos meus irmãos. Não me apetecia nada ir ao culto de mulheres, sabe? Também para a praia não ia hoje. O Senhor livrou-vos disso, porque não está grande coisa.
Mas vou fazer porque eu sei que eu cresço e as outras crescem comigo lá também. Não me apetecia, percebem? Sacrificar é preciso. E há coisa que nós mulheres sabemos é sacrificar. Principalmente vocês mães. Porque se uma mãe só se levantasse da cama quando lhe apetecesse, não quando era a hora do seu bebê mamar, coitadinha, né? Da criança. Se uma mãe só... agora não lhe vou limpar a fralda, quer saber, só logo à noite. Estás a gastar muitas fraldas. Isto não é este espírito de sacrifício e de amor que deve haver, que depois vem a segunda divisão que eu fiz, o amor altruísta, o amor de pensar no outro. Não me apetece, mas vou fazer por ti. Eu não queria, mas eu vou dar. Esta questão de pensar no próximo. Seja a nossa família, seja a igreja, seja pessoas lá do mundo que precisam de conhecer o amor de Deus. E depois, é estar preparada para o desgaste pessoal, seja físico, seja emocional, cansa. Isto às vezes há dias que nós chegamos cansadas, de rastos. Há épocas, há fases. Quando esses dias chegar, eu já souber que é suposto eles voltem e meia a aparecerem, já não choco de frente com eles, já não choco com Deus. Oh Deus, porquê que? Já sei que viver neste mundo faz parte. E por fim, temos as prioridades certas. Ali no versículo anterior ele falava desta forma, desta questão do amor. Ele mostrava que ele tinha o eterno sempre acima do passageiro. Dores, cansaço, problemas e dificuldades são sempre passageiros. Mas não seja quando a gente morrer, eles acabam. Se já fomos crentes, não é? Senão, se for perdido, continuam e aumentam. Mas isso tudo tem uma prazo de validade. Pode ser uma fase da minha vida, eu estou com um problema de saúde, eu faço um tratamento e melhoro, graças a Deus. Pode ser, eu estou com um problema, não melhoro, quando morrer, melhoro. Pode ser, estou com problemas de dinheiro, agora nesta fase da gestão não é fácil, depois as coisas endireitam um bocadinho e é melhor. Pode ser que eu vou ter sempre estes problemas e nunca consegui matar as necessidades todas. Quando eu morrer, for para o céu, melhor. Mas tem sempre uma validade. E nós vemos as coisas com esta questão do eterno, que tudo aquilo que aqui na Terra é um problema para nós, é passageiro. O apóstolo Paulo até é ousado e diz essa leve e momentânea. O Paulo, estás a brincar? Isto não é leve nem é momentâneo, já estou há meses nisto. Esta leve e momentânea, comparado com a glória eterna, é leve e momentânea. É uma questão de ótica. É uma questão de vermos o eterno por cima daquilo que é passageiro e que é deste mundo. E temos que ter a noção de que temos uma carne que é preguiçosa, não quer fazer as coisas de Deus, temos um mundo que alimenta isso e temos um inimigo, ele é profissional, ele já tem muitos anos disto, ele tem milhares de anos disto, desde lá do Jardim do Éden, a prejudicar e sabe as fraquezas humanas. O diabo não consegue estar em todo o sítio ao mesmo tempo, atenção, ele está agora a algures, acho que aqui não sei, mas está a infernizar a vida de alguém. Mas ele tem demónios. E então ele tem os agentes dele. E os agentes, eu na minha cabeça acho que devem ter uns livros com os nomes de cada uma de nós. E ela ontem, à noite, não lhe apeteceu fazer nada. Queria era sofá e ficou a ver as novelas. Ela gosta de novelas. Vai sair agora uma nova. Ela... Quando está sozinha, vai à despensa e ataca a despensa, como tudo estiver pela frente. Quando ela passar no supermercado, convém haver umas prateleiras chamativas para ela comprar, porque se ela não estiver em casa, não come. Estão a ver? Comportamento humano. E eles não só o trabalho disto, o trabalho deles é esse, é fazer mal. E nós, sonzinhas, achamos que ele não lê os nossos pensamentos, e não lê, mas vê os nossos comportamentos. E depois... vai fazer com que surjam questões que nos façam cair e tropeçar. Temos que perceber que temos um inimigo, temos que perceber que nós, luz, prejudicamos as trevas, temos que perceber que quando nós servimos aqui na igreja somos sempre alvo de críticas, porque é normal, quem faz é criticado por quem às vezes está sentado, é normal, isso não tem que nos melindrar, temos que perceber que é a natureza humana a acontecer. E quando nós percebemos que
temos assim essas lutas que são iminentes e que são naturais acontecerem a todas, de uma maneira ou outra, a todas, vamos conseguir perceber que o que o Senhor Jesus falou em João 16, 33 é verdade. É aquela famosa versículo, eu vou mostrar aqui a King James, a nossa versão de tenho-vos dito isso para que tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. King James diz assim, eu vos preveni sobre estes acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tendo fé e coragem, eu venci o mundo. No mundo vão ter o quê? Lucro e saúde, como algumas igrejas dizem isto. No mundo vocês vão ter aflições. É para que Jesus avisou, tipo, à cara podre, não há aquela coisa de dizer, ai, eu não sabia, Jesus. Ele disse aos discípulos que eles iam ter aflições. Eu estou a fazer a minha meditação agora de manhã com o King James e estava a ler João capítulo 16, quando estava a preparar a lição. E este versículo, este capítulo, desculpem, é espetacular. É bonito de qualquer maneira, mas a King James tem aqui umas pequeninas coisas diferentes. Porque nesta altura o Senhor Jesus está a dizer que vai para o Pai e que vai os deixar, e um bocadinho vocês me veem e depois já não veem, e os discípulos não estavam a perceber nada. E entre eles estavam a falar, mas não diziam a ele, mas o que é isto? Vai, um bocadinho está, depois já não está, e depois vai para o Pai, já não está a perceber nada. E Jesus virou-se para eles, eu sei o que é que vocês estão a perguntar e vou-vos explicar. E depois no final desta conversa, eles disseram assim, eu vou-vos ler. É o versículo 30 do capítulo 16. Agora temos a certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos aquietam. Por isso queremos que verdadeiramente vieste de Deus. Mas Jesus lhes respondeu, credes agora? A nossa versão não explica bem esta questão, diz assim, porque não é necessário te interrogar. Mas eu gosto desta parte, não é preciso nós verbalizarmos as perguntas que nos inquietam. Deus sabe. Jesus sabe o que é que nos aquieta, o que é que nos aflige, o que é que nos incomoda, Ele sabe. E Ele respondeu à pergunta deles, mesmo sem eles dizerem. E depois, este é o versículo 30, e depois o 33 ele diz isto. Ele diz, eu vos preveni sobre estes acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, é que é certo. Mas tede fé e coragem, eu venci o mundo. É este o Salvador que nós temos, irmãs. É este que se compadece, este que responde mesmo antes de perguntarmos. Sabem quando vocês na escola às vezes tinham uma dúvida, a professora perguntou assim, eu não percebi nada. Mas também não vou dizer, porque tenho vergonha aqui à frente, ou porque depois ela não vai gostar de mim dizer que eu não percebi nada. Isto para Deus não vale. Quando eu, Senhor, não percebi nada. Eu sei, filha. Então eu vou explicar outra vez. Ele tem esta paciência, este cuidado, de cuidar das nossas necessidades, das nossas dúvidas, para nos esclarecer e nós avançarmos. Ora bem, estamos mesmo a finalizar e eu estou-me a portar super bem no tempo. Já era essa a minha oração hoje. E vou pôr agora aqui uns versículos que para mim são o máximo do máximo da segurança. Lembram-se que o nosso título da nossa tarde hoje era conforto versus segurança. Já percebemos que conforto nós gostamos, mas tem que ser QB. Eu não posso ficar confortável e, como até há um bocadinho falava, nesta zona de conforto, eu só faço o que eu sei, só faço o que eu gosto, só faço o que eu quero. Não, temos que sair sacrificialmente e irmos além, um bocadinho mais além, fazer a segunda milha, como o Senhor Jesus ensinou. Mas esta questão da segurança, isto sim foi o que Deus nos prometeu. Se eu vou estar a querer, ó Deus, que tu me dês uma vida sem problemas e dificuldades, Deus vai dizer, temos pena, não te prometo isso. Aí no mundo vais ter aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o que eu te prometo e o que eu te dou em Cristo é segurança. E irmãs, isto é melhor do que tudo. É melhor do que tudo, porque vocês podem ter um carro muito confortável, mas se não for seguro, vocês vão morrer. Confortavelmente, mas vão morrer. Ia dizer uma coisa, não digo. E a segurança é que é o mais importante, porque isso ninguém nos pode tirar. E o apóstolo Paulo, num lindo capítulo da Bíblia,
de Romanos 8. Este Romanos 8 é maravilhoso. Desde o princípio ao fim, o capítulo é maravilhoso. Tem aquela célebre frase de quem nos afastará do amor de Deus. E lendo ali o contexto, ele diz 17 coisas muito más, mas muito más, do pior que vocês possam imaginar naquele tempo e ainda hoje. Só para frisar algumas, nós já vamos ler o texto todas juntas: tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Eu estive a contá-las, são 17. Morte, vida, anjos, demónios, presente, futuro, quaisquer poderes, profundidade ou qualquer outra criatura. 17 coisas, todas elas más. Naturais, como a fome e a nudez, e sobrenaturais. Espíritos, demónios, anjos, está tudo coberto aqui nesta salvação perfeita que Deus nos dá. E em Cristo nós estamos seguras disto tudo. Não há porque temos medo, não há porque entramos em pânico, não há porque dizer, isto nunca aconteceu antes. Aconteceu, mas está blindado para ti. Há coisas que não chegam na vida de um crente. E há coisas que não podem acontecer na vida de um crente, que é alguém me tirar do amor de Cristo Jesus. Nunca, jamais. Jesus disse, as ovelhas que tu me deste, ninguém as arrebata da minha mão. Isto é uma forte, que nada aqui neste mundo se compara. E a prova disso é que Ele pôs o seu Espírito em nós como selo e garantia. Ninguém mexe connosco. Tenha-se lá muito cuidado, às vezes, com coisas, há igrejas assim um bocadinho aí hereges, que o termo correto é esse, de se achar que um crente pode ser endemoniado. Nunca, jamais. Então, numa coisa que tem o Espírito de Deus, vai entrar alguma coisa má? Pode ser influenciado, no sentido de estar a ser oprimido, mas nunca entra aqui nada dentro, porque eu estou blindada dessas coisas todas. Romanos 8 é a prova disso, está bem? Então vamos ler juntas aqui a versão do King James. Então diz assim, e depois é assim, Romanos, não sei se está alguém aberto, estás em Romanos? Romanos é tão espetacular que eu conseguir partir do 31 foi difícil, porque é 28 ao 29 que diz, por todas as coisas contribuem juntamente, não é? Lê lá, Wanda. É o 28. A saber que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Maravilha, todas as coisas contribuem para o bem, até aquilo que é mau e aquilo que eu não escolheria, contribuem para o bem. E ele continua a falar e depois chega aqui e diz, a que conclusão, pois, chegamos diante destes factos? Então e agora? Já vos expliquei isto tudo e agora? O que é que nós fazemos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quem? Algum exército? Alguma potência? Algum presidente? Algum governante? Quem? Aquele que não poupou o seu Filho, Deus, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Oh querido, o teu problema era o inferno e Deus salvou-te. Então e agora esse problema financeiro do banco não se vai resolver? Agora esse problema de saúde que tu tens é o fim do mundo? Não é. Eu já resolvi o teu problema principal, que era o pecado e a morte e a condenação. Com isto, tudo mais eu vou resolver também. À minha maneira, mas eu vou resolver também. Depois diz assim, quem poderá trazer alguma condenação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A nossa reputação, a nossa fama, o que for que às vezes possa ser melindrada, vai ser Deus um dia que vai falar e é Cristo que justifica tudo e põe tudo a pratos limpos. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Maravilha! Jesus perfeito intercede a nosso favor. E depois diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Agora é aquela pergunta. Ele está a dar a pergunta e dá logo a resposta. Paulo, mas espera aí, então e se for a tribulação? Vamos lá ver. Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Olha este sacrifício. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro, estou certo, diz a nossa versão. Isto é um facto, não há dúvida, blindado, segurança, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demónios, nem o presente, nem aquilo que ainda está para vir, o futuro,
nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilha, segurança absoluta, blindada, fechada à chave e ninguém tem chave para abrir isto. É isto que nós temos no amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não conseguem nos hipnotizar? Pois eu acho que não. A pessoa... Porque nós temos luz cá dentro, não dá para se misturar com essas coisas. Temos que ter noção, irmãs, de que estas 17 coisas que estão aqui são todas más, coisas além das nossas capacidades. Nenhuma de nós tinha estaleca para enfrentar isto, mas em Cristo e no amor dele, estamos todas blindadas e protegidas em relação a isto. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, e eu vou pedir uma de vocês que abra, abrimos todas, em 2 Coríntios 4, segunda carta aos Coríntios. É o versículo? É? Não é. O da ela do vaso de barro, para a glória de Deus. Mas é o 4:17. 17 e 18. 2 Coríntios 4, e o versículo é o 17 e o 18. Cristina, podes ler, se faz favor? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Muito bem. Então, esta leve e momentânea, que ainda que não pareça leve, nem pareça que seja assim tão curta, mas aos olhos de Deus é, porque é passageira, está a produzir em nós, produz em nós, está a produzir alguma coisa. Para assim, mas qual é o propósito disto? Isto serve para quê? Está a produzir alguma coisa em nós, com peso de glória eterno. Isto é uma questão que as nossas mentes não conseguem perceber, como é que algo está a acontecer agora e a minha postura perante isto está a mexer cordas lá na eternidade. Mas está, porque nós não tentamos para as coisas que se veem, lá está o eterno a sobrepor-se sobre o que é passageiro. Porque as que se veem são temporais, a fome, a nudez é temporário, mas as que não se veem são eternas. E é isto que nós temos em Cristo. E agora, mesmo só para terminar, eu ia-vos ler uma oração que eu escrevi. Nós não temos que rezar e fazer Pai Nosso, dar o céu, sempre é a mesma coisa. Mas não há nada de errado de nós orarmos coisas escritas. Até às vezes é bom nós escrevermos orações, é bom. E depois quando nós relemos aquilo faz-nos bem. E quando eu terminei aqui este estudo com você, que estava a preparar para vocês, no final disse assim, isto tem que mudar alguma coisa no meu início do dia, na minha primeira oração que faço para Deus. Para eu conseguir perceber que às vezes há interrupções, às vezes há atrasos, às vezes há coisas que não estão a acontecer do modo que eu gostaria, mas é a mão de Deus. É a mão de Deus a agir. E se eu conseguir ver isso, eu não vou estar tão rabugenta, não vou estar tão zangada, eu não vou ficar tão importunada como, agora vem esta pessoa e interrompeu-me. Porque estas coisinhas, às vezes, é Deus a mexer. Mais não seja para mostrar que a agenda não é minha e que não sou eu que mando em nada. Você diz, Senhor, o que é que queres que eu faça agora com esta pessoa? O que é que queres que eu faça agora com este tempo de espera que eu perdi o autocarro ou não apareceu? Ou não... O que é que queres que... E a gente falemos com Ele. E se assim o for, Ele vai reajustando as coisas. Então eu escrevi estas palavras. Senhor, eu te dou graças por este novo dia que me estás a dar. Senhor, o que queres que eu faça hoje? Ajuda-me a ver os imprevistos, interrupções e atrasos como intervenções tuas para me reajustares à tua vontade.
Ensina-me a aceitar a ajuda daqueles que vão passar pela minha vida neste dia e dá-me a sabedoria de poder ajudar aqueles que estejam a precisar da tua ajuda. No poderoso, precioso e doce nome do Senhor Jesus, eu faço esta oração. Amém. Que seja assim algo parecido, que nós oremos de manhã, a mostrarmos a nossa disposição e disponibilidade para o Senhor. E de percebermos que nós não mandamos nada, nós não controlamos nada. E que Deus às vezes pode estar a trazer pessoas que estão a orar. Se Deus existe, mostra-me. E Deus colocou-nos lá, naquele dia daquela pessoa. E nós passámos e não ligámos e não fizemos. Termos a noção de que Deus está a mexer as coisas e está a haver cordas lá no céu que estão a mexer com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós dizemos e mais não seja com aquilo que o nosso coração diz para Deus. E começar um dia assim é sinónimo de que Deus vai nos usar neste dia. E agora imagine isto todos os dias. Temos este alto privilégio, podemos ser usadas por Deus. Não há privilégio maior. Não há posto, nem há profissão, nem há nada mais elevado do que esta. Que sermos filhinhas de Deus e que podemos ser as mãos dele aqui na terra, os pés dele aqui na terra, a boca dele aqui na terra e podemos ajudar outros em nome dele. Isso é o nosso alto privilégio. E agora, mesmo para finalizar, para vos consolar hoje e para vos confortar, não há nada de errado com o conforto e com o consolo, eu vou pedir ao Paulo que ponha ali uma música que é mesmo para finalizar e eu portei-me super bem no tempo, fui uma boa menina, que é esta parte de Romanos 8 musicada. E a música é tão bonita, os instrumentos... Eu vi o vídeo da música cantada ao vivo, mas aquilo não estava assim muito bonito, mas é só uma viola, aquele instrumento que eu não sei dizer o nome, e um acordeão, mas um som tão lindo que aquele acordeão faz. Então vamos ouvir. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer